Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para a fanpage Pérola de Ramatiz e para o nosso canal no YouTube. Me solicitaram que eu continuasse falando sobre esse momento atual aí coletivo do coronavírus e creio que o momento seja oportuno para nós continuarmos nessa temática, sempre buscando ângulos de interpretações diferentes aí, objetivando uma palavra de incentivo, de apoio, de otimismo para todos aqueles que se identificam com o nosso trabalho. O tema de hoje eu botei assim, como preservar a sua imunidade nesta época de coronavírus, né? Que é muito importante a gente estar com a nossa imunidade alta. Estando com a imunidade alta, às vezes o vírus fica até assintomático, se porventura a gente venha a ser contagiado. E precisamos desenvolver uma reflexão, então, sobre as possibilidades e os motivos de por que a nossa imunidade altera, nosso sistema de defesa, né, orgânico, vibratório, o que pode acontecer que ele baixe e a partir daí podem vir patologias oportunistas, né, como um vírus, por exemplo. Então, esta pandemia está nos impondo uma grande mudança neste momento, literalmente imposta pelos órgãos públicos, por decisões da saúde, né? Que é nós temos que ficar mais sozinhos, nós temos que desacelerar, né? Ficarmos mais conosco mesmos. E isto tem sido para muitos a maior dificuldade, conseguir desacelerar. A gente vem num ritmo muito intenso e rápido, né? de mente acelerada por diversos estímulos. A gente preenche a nossa vida com estímulos externos de fora. Excesso de trabalho, deslocamento, diversão, por vezes os escapes, né? Que atividades sociais que envolvem bebida e outros prazeres. Então, o que a gente tem notado, assim, a maior dificuldade nesse momento é, primeiro, não sei ficar sozinho. Segundo, não sei ficar muito tempo sem ter o que fazer. Então nós estamos tão acelerados, tão acostumados a estarmos preenchidos por atividades que a gente se vê num vácuo, numa espécie de vazio. E agora, o que eu faço com esse tempo? O que eu faço comigo mesmo? O que eu faço com os meus relacionamentos? Né? Aqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que não moram sozinhos. E talvez aí esteja a grande dificuldade, porque se nós viemos num processo de escamotear dificuldades de relacionamentos, né? Apegos ou aversões, e no momento que a gente fica mais sozinho e por vezes convive mais com aqueles que estão próximos de nós, né, em família, começam a ter os problemas, começa a ter as dificuldades de relacionamento, por vezes brigas, né, desentendimentos. Outros têm tédio. Já escutamos falar assim, estou com depressão, não consigo ficar em casa. Não é que você não consiga ficar em casa, você não consegue ficar com você mesmo. E um processo externo de atividade, ela mascara essa depressão, essa melancolia, esse tédio. Então, o grande ensinamento desse momento que nós estamos passando é reaprendemos a ficar com nós mesmos, reaprendemos a seguir um ritmo natural, desacelerando. O fato da gente estar reiniciando esse processo que está vindo de uma imposição de fora para dentro, né, e começando com os órgãos públicos, gera essa dissonância, digamos assim, até emocional, e a autoestima pode baixar.
Porque a pessoa ela entra num vazio e ela, agora o que eu faço com esse tempo? O que eu faço com a minha emoção que estava ali mascarada, transmutada num monte de atividades de correria do dia a dia, e a partir daí podemos cair num excesso de aversão ao apego, ou seja, a gente se apega em possibilidades de buscar preencher esse emocional com atividades. A gente se liga daí daqui a pouco nas redes sociais e fica 10, 12 horas por dia, né, com a maquininha na mão, tentando preencher isso, ou a gente cai na aversão, na rejeição, nós rejeitamos isso aí. Não, isso não é para mim, isso não está acontecendo. Nós não queremos tomar conhecimento e em determinados momentos podemos cair na indiferença, não desenvolvemos a solidariedade diante desse momento coletivo por um excesso de egoísmo. Qualquer oscilação emocional que baixe a nossa vibração, ela consequentemente diminui a nossa imunidade. E tem duas colunas que sustentam a imunidade. A primeira é física, orgânica, a segunda é mental, espiritual. E as duas andam de mãos juntas. Se o nosso físico orgânico se abala, provavelmente o meu processo de construção de pensamentos, processos mentais mais profundos vão se abalar, e a partir daí a parte espiritual, por ressonância, por sintonia. Então, temos que buscar o equilíbrio nesse eixo, que tem dois lados, a parte física, orgânica, a parte mental, espiritual. De que maneira? Tentando nos equilibrar emocionalmente. Primeiro passo, se conhecer, reconhecer-se e agradecer a possibilidade de olhar para si mesmo. Não se punir, se perdoar, reconhecer as suas falhas, reconhecer o seu medo, reconhecer aquilo que você está sentindo naquele momento, abraçar o seu sentimento, agradecer, entregar, deixar fluir e confiar. Estabelecer um nível de confiança que tudo vai correr bem, seja que situação for, não condicionar esta serenidade interior a uma situação externa, por mais difícil que seja. Aquele que se propõe a ter uma espiritualidade madura, ele tem que desenvolver a consciência que a morte não existe. É meramente um deslocamento da consciência de um corpo mais denso para um corpo mais sutil. E a partir disso fazer o alicerce da sua equanimidade interior, buscar o seu equilíbrio, a sua paz de espírito, né? O seu autocontrole. Então, outros dizem assim, mas eu vinha numa prática espiritual no templo, no religioso, no terreiro, no centro, e agora eu vou ter que fazer minha prática sozinho no lar. Meu amigo, a prática espiritual, ela parte antes de tudo num movimento interno, seja no templo, seja em que lugar for. O fato de você não estar conseguindo se reunir em comunidade, no templo religioso, na sua igreja, no seu local de fé, não quer dizer que você não tenha capacidade de conexão com Deus, de conexão com uma espiritualidade que está dentro de você. Então, manter uma prática espiritual diária, tentar se organizar, está sobrando tempo, não tem mais desculpa para dizer que não tinha tempo, pelo trabalho, pela correria, pela faculdade, pelo estudo, pelas atividades, por isto, por aquilo, agora está sobrando tempo. Estabeleça 2 horários no dia, primeira hora da manhã, um horário início da noite, por volta de 18 horas, que é um horário bom, vibrado. Faça a sua prática espiritual, seja ela qual for. Seja meditação, seja oração, seja acender uma vela no altar. Não importa qual é o meio que você busca para se ligar com a divindade, mas faça esta prática. Procure um momento de leitura inspirativa, se você está com dificuldade
né? Escolha um nome e forma de Deus, coloque no altar, faça um momento de reflexão, de silêncio mental, desliga um pouco o smartphone, saia das redes sociais nesse momento, procure se desligar do noticiário, não dê ênfase aos aspectos negativos e aos alarmistas de plantão, que estão sempre procurando trazer um negativo, né? Exaltando um processo de catástrofe. Procure, então, serenar e se desligar desse negativo e ir para um aspecto espiritual mais positivo, restabelecendo a confiança interior, não mascarando escapes, né? Não adianta você estar em casa com excesso de comida, ou excesso de bebida, excesso de televisão, excesso de rede social, tentando mascarar processos internos emocionais que vão te levar ao desequilíbrio e baixar a sua vibração e uma ausência de conexão espiritual. É preciso mantermos a conexão espiritual. Então nós que somos espiritualistas, médiuns, que procuram desenvolver uma consciência espiritual, a prática é muito importante. E eu encerraria esse breve vídeo com uma dica bem simples, bem fácil de se fazer, que mexe mais com a parte orgânica mesmo, da manutenção da nossa imunidade. A medicina Ayurveda recomenda que de manhã, em jejum, a gente pode espremer de meio limão a 1 limão, dependendo do tamanho do limão, não mais do que isso. E um copo d'água, você tome em jejum todo dia. E se possível, durante o dia, esprema 1 limão em 1 litro d'água, e você vai tomando, intercalando com a água, pequenos goles de limão. O limão, ele tem um benefício que ele aumenta a nossa imunidade. Eu posso potencializar isso com uma pitadinha, né, uma colher de chá, uma pequena pitada, né, não precisa ser uma colher de chá inteira, nesse copo que eu vou tomar em jejum. Eu posso botar uma pitada de açafrão e uma pitada de gengibre em pó. Açafrão em pó e gengibre, eu mexo com esse limão nesse copo de manhã e tomo diariamente. Isso além de fazer uma limpeza orgânica, né, rins, sistema renal, sistema digestivo, além de ser um antibiótico natural e aumentar a nossa imunidade, ele é um antioxidante também, ele vai nos dando no tempo escudo, digamos assim, de proteção, né, aí é orgânico mesmo, contra vírus, contra gripes, contra contágios. E o coronavírus, ele é um vírus e o contágio dele é muito semelhante, muito próximo aos outros vírus da gripe. Então fica essa dica aqui da medicina Ayurveda, isso já é consagrado dentro de um processo de prevenção, fácil de fazer, barato, que cada um de nós pode fazer. Boa alimentação, né? Aliar a possibilidade de um momento de prática física, de uma caminhada leve, num parque que não esteja cheio. Se você tem esteira na sua casa, faça na sua casa. Se tem a possibilidade, nem que seja 10 degraus de escada, sobe e desce, tira 20 minutos por dia para fazer isso, para você manter também uma atividade física. E no mais, otimismo. Se nós não tivermos otimismo e confiança no sagrado, na divindade, seja que nome tiver, a nossa conexão cai. Então, façamos a nossa parte e, dentro da possibilidade, nos nossos horários de espiritualidade hepática, vibremos com paixão pelo planeta. Vibremos com paixão por aqueles que, por vezes, não têm um teto, que são muitos, ou que têm um teto, estão 6, 7, 10 numa peça de 6, 7 metros quadrados, como são as comunidades mais carentes, as favelas, né, que não têm condição de fazer um isolamento social dentro da família, por dificuldades de moradia, que nós vibremos, né, a nossa compaixão nesse momento, que a gente consiga se doar além dos limites da nossa família, do nosso limite individual ou da família, vibrar para o coletivo, que essa vibração em amor, em compaixão, serve de combustível, né, para o astral superior,
movimentar essa energia e minimizar o pessimismo, minimizar, por vezes, os pensamentos suicidas, as depressões que a gente está vivendo nesse momento na coletividade. Como eu falei no vídeo anterior, concluindo este, Deus ele se expressa na lei de causa e efeito, que é matemática, mas Deus também se expressa no amor, e o amor é infinito. Sempre que vem um mal coletivo para a humanidade, é um mal menor, porque o amor divino está agindo para minimizar, né, a matemática, o determinismo da lei de causa e efeito. Então confiemos no alto, que dentro das possibilidades dessas consciências cósmicas que regem os movimentos ascensionais, né, evolutivos do nosso planeta, eles estão fazendo o máximo, tenha certeza disso, e esse vírus vai passar e vai ficar um outro estado, deve ficar um outro estado de consciência que a gente tem que desenvolver nesse início de nova era, que o nosso planeta precisa, a humanidade precisa urgentemente que a gente altere e reveja as nossas atitudes, os nossos equívocos, o nosso excesso de individualismo. Axé, Saravá, Namastê, meus irmãos, muito obrigado por estarmos com vocês mais uma vez. Até a próxima oportunidade.